vamos lá. Segurança cibernética é um tema muito caro para vocês. Muito caro, e é um tema que a Justiça Eleitoral vem sendo bombardeada nos últimos dias aí. Bom, antes de iniciar mesmo, eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou Rodrigo, eu sou do STJ, eu não sou da área eleitoral, não sou do ramo de vocês, e eu sou um grande admirador de vocês. A Justiça Eleitoral, agora que eu estou conhecendo bem mais, através dos desafios que vocês têm, como vocês bolam as coisas, como vocês organizam, é de fato, agora que se eu já era fã, eu fiquei 3 vezes mais fã, 4 infinitas vezes mais fã. Então, parabéns para a Justiça Eleitoral como um todo. E eu parabenizo, também agradeço muito o convite do presidente por ter me trazido aqui. Parabenizo todos os servidores, colaboradores. Agradeço o convite também do Enastic, do Piccoli, que é uma pessoa que vive sempre atrás da inovação. E o Enastic é justamente esse momento em que a gente tem para se questionar. Se vocês estão aqui no Enastic e não saíram com pelo menos 10 perguntas para vocês filosofarem com a equipe de vocês, vocês devem ter matado alguma das palestras aí, porque eu vou sair com um montão e a gente vai chegar lá no STJ se perguntando também como resolver os problemas do dia a dia. Então, nessa palestra também eu vou tentar colocar algumas coisas nesse sentido. Bom, deixa eu ver como é que funciona. Isso. Para quem nunca viu essa mensagem bonitinha aqui, que é uma mensagem afetuosa, né? Eu não sei se eu vou tentar, tornando até a palestra inclusiva, eu vou ter que falar sobre tudo que está escrito, né? E também eu esqueci de mim. Eu sou uma pessoa alta, né? Meio calvo, já estou ficando careca. Barrigudinho, apesar de estar 8 meses que eu quero ir para a academia, mas a barriga não se assusta, né? E aqui tem um arquivo Notepad com uma mensagem carinhosa do hacker que criptografou todo o parque do STJ, todo o parque de servidores do STJ. Só ficou essa mensagem descriptografada. Eu sei que todos vocês sabem inglês, mas eu vou resumir aqui. Aqui ele deixa o contato dele. Em outras palavras, ele está perguntando se vocês sabem rezar. Se não sabe, aprende logo. Eu vi que é moda a gente colocar também na apresentação, inclusive o Piccoli vai fazer essa restrição agora. Você tem que ser amigo de um pintor para você poder colocar uma palestra no Enastic. E esse é meu amigo Edvard Munch, mais conhecido como Edmundinho, na pelada, né? Um zagueirão de rara precisão. Ninguém precisa, raramente precisa dele. Então, a gente tem aqui mais ou menos a representação do que é uma equipe de TI recebendo a informação de que foi tudo criptografado. Representa bem o que a gente passou. Para quem não conhece a história foi exatamente assim. Era 3 de novembro de 2020, às 15h07. Todas as sessões de julgamento rolavam tranquilamente, apesar da pandemia. As sessões eram virtuais, acabamos de inventar aquele negócio de ter sessão que os ministros conseguiam finalmente se comunicar pelo Zoom. Estava tudo caminhando. E chega a um momento em que, de repente, nada responde. E esse nada responde, nada responde mesmo. Nem telefone para os caras ligar para reclamar não tinha. Foi a única parte boa que eu achei foi essa. E no momento em que a gente constatou que a gente tinha sido atacado, a primeira coisa que eu fiz, obviamente na minha cabeça já rezando, foi, além de montar a equipe de guerra, a gente comunicar um presidente do tribunal. Foram os 50 metros mais longos da vida de um gestor. Porque até aquele momento, e eu tenho certeza que vocês também passavam por isso, a gente vivia se perguntando, mas para que investir em segurança cibernética? Meu negócio é urna. No caso da gente lá é processo eletrônico, cara, vamos para frente. Segurança cibernética, quem é que vai atacar um tribunal? Para quê? A gente não tem nem rubrica para pagar esse negócio. Eu vou fazer orçamento e botar lá, rubrica, pagar ataque hacker, não vou.
Então, por que eu vou fazer isso? E qual é o objetivo de um cara ao atacar a gente? Infelizmente, o STJ foi um boi de piranha. Até hoje, não sei o motivo desse cara, mas é provavelmente um dos motivos elencados pela literatura, que é ganhar ali uma notoriedade no mundo hack, não é? Ter algum tipo de fama, desmoralizar de alguma forma a justiça, que é uma coisa que todos nós vamos passar. É impossível desassociar a justiça da área política, especialmente o TRE. Então, é uma coisa que tem que se conviver de forma constante. E, para isso, bom, a gente tem uma expectativa. A gente sempre tem uma expectativa do nosso time de segurança. Eu tinha a expectativa do meu time de segurança também. No momento que acontece uma coisa daquela, a gente pensa o seguinte: o que esses caras estavam fazendo, né? Mas vamos lá, vamos fazer um exercício aqui para todo mundo. Essa aqui é uma imagem de um asteroide chegando na Terra. Imaginem que está chegando um negócio desse aqui. A primeira pergunta que vem na cabeça de todo mundo é: tem alguém vendo, cara? Tem alguém observando isso aí? Não é possível. Não é possível, eu estou tranquilo aqui na Terra, vai ter alguém olhando esse negócio para mim. Não é? Quem é o alguém? Aqui é uma figura daquele filme Armagedon, né? Que o Bruce Willis foi lá e explodiu um meteoro. Ainda bem que era Bruce Willis, né? Que se fosse Tom Hanks, o meteoro caía, com certeza. A gente espera que tenha alguém fazendo isso. Olha só a expectativa que a gente coloca nas coisas. Veja a expectativa que a gente coloca nas situações do dia a dia. Você imagina se esse asteroide cai? Qual não seria a decepção da gente com esse tanto de telescópio e agência espacial, e aquela mulher que encontrou o buraco negro lá não sei aonde? Imagina a decepção da gente com essa ciência. Nossa. Todo mundo, mas NASA, vocês estavam fazendo o quê aí? Fabricando travesseiro? O que vocês estavam fazendo? Ninguém vai ficar feliz com a situação dessa. Talvez seja a nossa última preocupação isso, né? Porque, de fato, literalmente, talvez seja a última. Mas essa é uma figura de um dinossauro, ele está ali, olha, a estrela cadente, João conversando com outro dinossauro, e o outro dinossauro fala: eu quero mais é que tudo se exploda. Então, a estrela cadente funciona mesmo, né? Bom, se vocês esperam isso da NASA, a gente sempre tem uma expectativa delegada. E a nossa equipe de cibersegurança? O que a gente espera dela? Será que a gente está dando tudo para que aquela equipe consiga ver o asteroide chegando? Será que ela tem o telescópio certo? Será que ela tem gente para ver aquele telescópio? Como é que vocês estão olhando isso? Como é que vocês estão analisando? A gente, geralmente, pensa que a equipe de cibersegurança fica ali rezando para não acontecer nada, cara. Aqui, para o pessoal também tornar inclusivo, essa é uma foto da equipe do STJ quando a gente retornou o backup do ataque hacker. Mas são pessoas rezando na frente do data center. Né? Mas a ideia que eu queria, a reflexão que eu queria transmitir é: pensem na equipe de TI. Eu sei que tem a maioria de TI, mas tem pessoas que não são de TI, tem pessoas que são da direção. Pensem na equipe de TI, na expectativa que se coloca em cima da equipe de TI, para a responsabilidade, o tamanho da responsabilidade que ela tem. E a primeira reflexão que eu faço para vocês todos é essa: é possível evitar um ataque cibernético? Alguém acha nessa sala que é possível evitar um ataque cibernético? Nem o pessoal que é fornecedor não levantou a mão. Vocês podem olhar, não tem um site na internet falando assim: este site é seguro. E a gente convive com isso com uma tranquilidade, cara, né? É a mesma forma do asteroide. É impossível evitar um asteroide, mas a NASA está vendo, né?
Então, ou seja, a gente convive com isso todo dia, a gente não se pergunta e não se questiona sobre isso. É admissível que hoje a gente tenha uma afinidade de indústria, de software, de hardware, e até hoje a gente sofra com uma pergunta dessa. Isso é admissível. Fica aí a primeira reflexão do Enastic. Ou seja, há alguma coisa no modelo mundial de se fazer as coisas que está errado. Né? E, continuando o momento de reflexão Enastic, aqui vem 3 perguntinhas aqui que eu acho que a gente tem que levar para o nosso dia a dia, retornar para nossas equipes e ver se isso é admissível de fato. A primeira, eu perguntei, levantei a bola para os secretários que estavam aqui, se a gente tem que ter uma equipe de time, um time cibernético aqui, de segurança. Todos falaram, sem exceção, que sim. Se todos falaram, sem exceção, que sim, e a gente tem uma necessidade extrema de ter uma equipe dessa, é como se a gente estivesse falando uma coisa, mas fazendo outra. Ou seja, por que eu não boto gente lá, então? Ah, mas agora o problema não é orçamento. Vocês vão terceirizar a cibersegurança? É uma pergunta. Terceiriza ou não terceiriza? Sabe? O quão importante é e qual é o impacto de um ataque cibernético na justiça eleitoral para eu terceirizar a cibersegurança como um todo? É um questionamento. É uma pergunta a se fazer. E, no final, vocês acham que a gente deve ter especialista de cibersegurança dentro dos nossos tribunais? Aquele cara que você faz o concurso e ele já vem pronto? Ou posso pegar um profissional genérico, um profissional que entenda do que está fazendo, mas ele é de outra área? Faço um concurso, aí vem como o pessoal brincou, né? Faz um concurso, aí vem um cara de Java, para você colocar na área de cibersegurança. Então, isso são questionamentos que a gente tem que fazer o tempo todo, porque senão a gente nunca vai ter o que a gente precisa. E, olha, é muito complicado. A equipe de cibersegurança, esses times agora, ninguém quer trabalhar com isso, não. É uma guerra. Quem é que quer entrar para a guerra? E aí vem uma outra questão. Como é que você prepara esse time? Vocês concordam que a gente teve, depois desse ataque do STJ, uma evolução violenta na forma como se trata sobre cibersegurança? É muito fácil chegar hoje para o diretor-geral do tribunal e falar assim, eu preciso aí de 20 milhões aí para comprar um... Né? Ah, não dá não. Mas olha só, senão a gente vai ser atacado igual ao STJ. Ah, não, então aí tudo bem. Não é verdade? Hoje ficou muito mais fácil você levar esse assunto. Até 2020, vai levar 20 milhões para você gastar. Não leva não, cara. Você não consegue levar nem 1 milhão. Consegue levar, você não conseguiria fazer nada de cibersegurança. Depois do ataque, que se provou que é uma coisa que acontece, e lá em Brasília, o negócio espalhou. O que aconteceu? Quando a gente foi atacado, eu comuniquei todos os meus colegas secretários da esplanada lá e falei assim, a bomba vai chegar aí. E aquele arquivo que eu mostrei para vocês, ele estava em vários órgãos. Só que a galera pegou e saiu tirando as tomadas do data center. E foi tomando suas precauções, porque aquilo ali ia se espalhar. É tudo integrado. E esse time? E esse time que está lá defendendo aqui o tribunal o tempo todo? Como é que a gente vai cuidar dele? Aqui tem uma frase do Yuval, vocês devem conhecer o livro dele, muito bom, Deus, tem o seguinte, que é também muito bom. E ele colocou aqui, antes as principais fontes de riqueza eram os recursos minerais como minas de ouro, campos de trigo e poços de petróleo. Hoje a principal fonte de riqueza é o conhecimento. Onde é que está o conhecimento hoje, registrado do TRE? Está no data center de vocês. Está na nuvem que vocês contratam. Olha a responsabilidade desses caras de TI. Eles estão cuidando do maior ativo da humanidade hoje. As empresas de TI são as mais ricas do mundo. E para esse cara, o que está sendo feito para esse cara? Que recurso que você está dando? Qual o tipo de suporte que a gente está dando para o cara do TI? Para o cara da TI, né? E aqui eu trago umas estatísticas. E ainda tem gente que acha que gratificação de TI é um exagero. Né? Eu vi a gente da própria TI falando, não, gratificação de TI, isso é um exagero. Gratificação de TI é mais do que necessário. Isso a gente é uma batalha que a gente tem que ter o tempo todo, levar isso para o CNJ. O CNJ já colocou essa resolução, já tirou, mas a gente tem que continuar essa briga. Porque é uma área hoje que sofre disso aí. A gente tem aqui 44% dos profissionais entrevistados convivem com ansiedade das implicações legais e financeiras do vazamento de informações sensíveis do seu órgão.
Como é que um cara desse dorme? Costa no cabeça, pô, vazou, sei lá. É difícil, cara. Ó, até 2025, quase metade dos líderes de segurança cibernética mudará de emprego, sendo que 25% para funções inteiramente diferentes. O cara vai plantar banana, mas não vai trabalhar com inteligência artificial, mas com segurança cibernética. Entende? Isso são pesquisas da Gartner. 50% dos profissionais relataram ter trabalhado mais de 50 horas por semana. Isso não é normal. A gente acabou de escutar aqui a professora Viane falando assim, que vida é essa? E os profissionais estão assim. E não só o de cibersegurança. Você vê o pessoal do desenvolvimento aqui que criou o Janus, né? Estava trabalhando sábado e domingo. Isso é normal, cara? Isso não é normal. A gente aceita. Bom, e uma última notícia aí, que é uma notícia mais acalentadora, que é uma das dicas que eu vou dar aqui, já acelerando a palestra, que é, em organizações onde existe uma forte cultura de segurança, os profissionais apresentam baixo nível de estresse. A segurança é institucional. Segurança cibernética não é do pessoal da TI. É institucional. Se vocês verem uma pessoa entrando com a faca aqui, vocês vão falar, isso aí o pessoal da segurança cuida. Claro que não. Vocês vão chegar para o guarda e falar, aquele cara está com uma faca. Da mesma forma, se vocês encontram alguma vulnerabilidade, vocês têm que entrar em contato com a equipe de cibersegurança. É uma obrigação, a gente tem que trabalhar essa cultura o tempo todo. É uma cultura que tem que ser do tribunal, da equipe, tem que ser cultural isso. A gente, lá no STJ, a gente começou a trabalhar isso fortemente depois do ataque, né? Aqui tem uma tirinha, que é da vida de programador, onde ele questiona sobre a questão do acesso, uma pessoa cliente lá da TI, e o pessoal da TI pergunta qual é a senha, ele fala que a senha é 1. Então, ou seja, o que a gente da TI pode fazer para que a senha não seja mais 1? Qual tipo de ação? Qual tipo de trazer esse pessoal para comprometimento com a segurança da informação? Aí, só dando um exemplo, a gente no STJ a gente criou um programa chamado STJ Mais Seguro, onde a gente faz, de vez em quando, drops na intranet, e a gente faz periodicamente palestras. Essa foi uma palestra que aconteceu. Trouxemos todo mundo para o mundo da cibersegurança, sem precisar ser uma coisa pesada. Olha os temas que estão lá. Estamos todos juntos nessa. Será que é golpe? Então, a gente trazia coisas do cotidiano para dentro da vida corporativa do STJ. Trabalho mais seguro. Compartilho, logo existo, né? Então, todas essas palestras elas vão demonstrando que a cibersegurança não é uma coisa completamente à parte da vida da gente. Faz parte agora. E até um momento que a gente tiver uma indústria evoluída, para chegar ao ponto de alguém colocar no site, esse site é seguro, a gente vai ter que conviver com isso. Vamos filosofar sobre isso. É uma situação muito importante no nosso dia a dia. Para finalizar, eu vou botar uma frase do Bruno Lobo, que é um escritor também de cibersegurança, que ele bota que, enquanto, para abordar o fator humano na segurança cibernética, as empresas devem primeiro entender que as pessoas são o ativo mais forte de uma organização. Ele está falando o seguinte, cibersegurança são as pessoas. Não é equipe de cibersegurança, não é TI, nada disso. Então, eu queria deixar essas perguntas no ar, que vocês levassem para dentro do TRE, que vocês discutissem com o chefe de vocês. Vocês precisam olhar com carinho para os times de cibersegurança. Se não tem time, montar um time. Porque hoje em dia, infelizmente, é o jeito que existe da gente conviver com o avanço tecnológico. Que vocês são, assim, talvez um dos orgulhos nacionais em relação à tecnologia. Conseguem fazer coisas fantásticas, mas a gente tem esse outro lado obscuro. Por fim, eu agradeço. Quem quiser entrar em contato, eu não estou mais na Secretaria de Tecnologia, eu fui secretário de Tecnologia durante vários anos no tribunal. Hoje eu estou na assessoria de inteligência artificial. Quem quiser falar sobre inteligência artificial, também fique à vontade para entrar em contato. Um grande abraço, vou passar para o meu amigo Zótman, com quem eu tive esse privilégio de compartilhar. O Zótman, a gente tem uma parceria de vários anos, né, e vocês são graciados por ter um profissional como o Zótman, do qual eu sou fã aqui. Vou passar para ele. Grande abraço. Bom, pessoal, bom dia a todos. Bom, antes de mais nada, eu queria falar, Rodrigo, parabéns para o time do STJ por ter conseguido voltar daquele ataque ali, que é uma coisa assim que assusta todos nós, né, que somos da área de cibersegurança. Ninguém aqui
com certeza quer ver uma mensagem como aquela que você botou aqui no slide 1. E o STJ conseguiu, em um tempo razoavelmente curto, né, 7 dias, né, voltar de um ataque que destruiu todo o parque de servidores da casa, né? Então, parabéns, uma vez mais, aí, que é uma coisa que não é fácil. E parabéns também pelas questões que você trouxe aqui para a gente. Né, aqui no TSE, na JE como um todo, a gente já trata cibersegurança de um modo conjunto há bastante tempo, mas as perguntas que ele trouxe aqui são perguntas que são válidas para a gente aqui também, mesmo a gente já tendo aí alguma coisa em torno de 4 anos aí de uma estrada conjunta em cibersegurança, né? E cibersegurança é um tema muito grande, muito amplo, né? A gente pode falar sobre uma infinidade de coisas aí. Quando a gente pega o SysControls, por exemplo, que talvez seja o framework que mais se usa hoje para que a gente trate sobre cibersegurança, a gente tem 18 temas diferentes ali, 18. Né? E eu tinha um tempo curto hoje aqui para que eu fale sobre cibersegurança, então, desses 18 temas, eu escolhi um, que é a segurança de aplicações com base em como a gente desenvolve aplicações de forma segura. Esse é o nosso tema aqui, e eu vou colocar porquê dessa escolha. Deixa eu só ver como é que funciona o passador. Passei. Então, aqui, um contexto. Né? Quando a gente fala em segurança, hoje em dia, normalmente a gente fala muito com foco em infra. Né? Então, a gente vai falar sobre, vamos comprar um firewall, vamos comprar um AF, um anti-spam, um XDR. Né? Isso é o que mais corre aí em todos os fóruns dos quais a gente participa, e, inclusive, eu trouxe aqui, inclusive do ponto de vista dos órgãos que nos auditam. Né? O TCU, por exemplo, eles têm um documento de 2022 que fala 5 controles de cibersegurança para ontem. Então, eles falam aqui nos 5 controles, né, os inventários, backup, os incidentes, né, como é que você trata, e não se fala ainda sobre como você tornar as aplicações que você escreve dentro de casa seguras. A INSEC-PJ, né, que seria o nosso documento maior em termos de quais são as regras que a gente precisa seguir, também não fala isso ainda. Né? Na verdade, quando eu fui montar os tópicos, né, que eu trago aqui, eu fui buscar a parte da INSEC-PJ que fala sobre isso. Né? Eu mesmo não tinha em mente que esse tópico não existe lá. E procurei, li os documentos todos lá, da INSEC-PJ, e não tem nenhum tópico que fale sobre isso lá ainda. Tá? Então, por conta dessas coisas aqui, e por conta de um contexto que a gente tem hoje em dia, eu trouxe esse tema. Então, esse aqui é um dado que a gente tem desse ano. Tá? Esse aqui é o relatório DBDIR, né, que fala sobre data breach desse ano. Então, eles trazem aqui o seguinte, quais são os vetores de ataque que a gente tem, tanto em questão de breaches, né, que é quando entram dentro do ambiente que a gente tem e roubam dados e tal, e incidentes de uma forma geral. Então, a gente vê que nos 2 casos ali em cima, os maiores vetores que a gente tem são aplicações web. Né? Data breaches, a gente tem ali o principal vetor, 60% mais ou menos, e, de uma forma geral, os incidentes, a gente tem 80% deles começando por aplicações web. Então, a gente vê que, embora se fale pouco sobre isso ainda, e talvez porque cibersegurança é um tema que ganhou palco, infelizmente, depois do que houve no STJ, porque antes a gente tinha o quê? A segurança era, eu tenho firewall, tenho AF, tenho um anti-spam, um antivírus, e está tudo certo. Aquele ataque mostrou para a gente que não é assim. Os ataques, hoje em dia, são muito mais complexos, né? Exploram muito mais falhas que a gente pensava que não eram importantes. Então, a gente tem esse cenário. Então, como a gente vê, a gente precisa colocar foco nisso também. Né? E ainda de lá, o que eu trago aqui? Esses ataques eles visam principalmente 2 coisas. Roubar contas e senhas, né? E explorar falhas que eu tenho no código ali para que eles entrem no servidor e, a partir do servidor, eles ganhem acesso à minha rede. A gente pode pensar, né, roubo de senhas é uma coisa que não tem muito a ver com a segurança de aplicação, mas tem também, depende da forma como
eu a construo. Se eu já peço um 2FA ali, por exemplo, o roubo de senha é uma coisa que se torna muito menos grave, né? Outro caso ali importantíssimo que tem é o roubo de código-fonte, né? É uma coisa que talvez a gente não se atente muito, mas assim, é uma boa prática que a gente tem que ter em mente. Inclusive, esse caso que a gente teve agora desse hacker, do Delgatti, né? Quando você vai ver os passos que ele fez ali, a primeira coisa que ele fez foi ele conseguiu acesso a um trecho de código-fonte no repositório GitHub particular de um desenvolvedor do CNJ. E, a partir dali, ele achou contas e senhas para entrar no GitLab do CNJ, e ali, então, ele conseguiu contas e senhas para acesso aos sistemas internos de lá. O que mostra uma outra boa prática, né? Nunca devemos ter contas e senhas gravadas nos nossos códigos-fontes. E ainda ali ele traz o seguinte: 50% das empresas sobre as quais eles viram esses dados tiveram mais de 39 ataques de aplicações ao longo do ano de 2022. Então, assim, pode parecer pouco, né? Mas dá mais de 3 ataques por mês, né? Então, assim, é muita coisa. Os atacantes estão realmente buscando achar essas falhas. Ainda sobre 2023 agora, a gente tem um dado novo. Eu, quando vi isso aqui, fiquei assim surpreso, né? A gente, hoje em dia, acha que vou colocar 2FA em aplicações, está tudo seguro, estou tranquilo, não preciso mais ter medo de roubo de contas e senhas. Mas o que a gente está tendo aqui agora? É um mercado de venda de sessões de aplicações web. A sessão é uma coisa que fica ali entre o browser e o server, né? E se você não faz isso do jeito certo, ou seja, se você não desenvolve seu código para que o cookie de sessão ali, por exemplo, esteja cifrado e tal, hoje em dia o pessoal rouba esses cookies valem por um certo tempo ali, e hoje em dia existe um mercado de venda de cookies. Então, não adianta, nesse caso aqui, se você escreve mal o teu software, não adianta você colocar 2FA, hoje em dia mais, porque alguém vai lá, rouba a sessão e vende isso em algum mercado que a gente desconhece ainda. Então, assim, a gente vai vendo que é uma questão de gato e rato. Segurança, né? A gente vai dar um passo aqui, fecha uma porta ali e tal, e o conjunto dos hackers pesquisam outros tipos de falha e vão fazendo novos tipos de ataque. Eu trouxe aqui ainda alguns outros casos que a gente tem de falhas conhecidas de aplicação, para que a gente saiba que tipo de risco a gente corre quando a gente não escreve software de forma segura. Então, a gente tem injection, por exemplo, que é uma questão que quem é da parte técnica que conhece bem, que se você não trata bem a forma como dos dados que são inseridos dentro dos campos das nossas páginas web, um atacante pode executar código dentro do ambiente da gente. E quais são os riscos que a gente tem para isso daí, né? A gente já traz os riscos mais para perto do negócio. Eu posso ter perda de dados, vazamento de dados, invasão das minhas máquinas a partir de uma falha como essa. XSS também, que é um outro tipo de falha em que, caso eu tenha isso no meu site, eu me exponho a roubo de senhas, de sessões, conforme eu pus aqui, e, inclusive, envio de malware para a máquina de quem está acessando o meu site. Então, se eu escrevo mal os meus softwares web, eu posso estar colocando ali uma brecha para que um atacante, por meio do meu site, infecte a máquina de quem me visita. Isso é super grave, né? Então, dados esses riscos aí, como é que a gente se protege? Cibersegurança é um tema que afeta muita gente já. Então, assim, graças a Deus tem muita coisa escrita já e tem vários conjuntos de boas práticas que tratam sobre isso. Então, a gente não precisa partir do zero, não preciso bolar um processo do zero. Existem boas práticas, as quais eu posso ir e, a partir delas, definir e colocar em prática um processo de escrita de software seguro. Então, a gente tem aqui, eu trouxe aqui os principais, né? A gente tem o syscontrols, como eu falei, ele traz ali no controle 16 esse tema, porém ele trata isso de forma muito rasa ainda. Então, o TSE, quando a gente foi
buscar colocar em prática um processo de software seguro, a gente foi ler outras fontes, né? Então, a gente tem ali Microsoft SDL, que é um conjunto de boas práticas que a Microsoft coloca em prática para si mesma, desde uma época que acho que todo mundo aqui se lembra que o mercado inteiro dizia Microsoft é super inseguro, Microsoft em segurança é muito fraca e tal. Desde 99, então, quando o Bill Gates viu isso daí, começou a desenvolver lá dentro para eles um processo para software seguro. E hoje em dia isso está público, né, que é o Microsoft SDL. Temos também o BSIM. O BSIM na verdade, ele é um estudo que procura checar quais são as boas práticas que são efetivamente usadas em várias empresas grandes de mercado. Aí vai ter Microsoft, Cisco, etc. São 78 empresas, eu acho. E a partir disso daí eles constroem um conjunto de boas práticas que está dentro do BSIM. Temos o NIST ainda, né? Acho que quem é da área sabe que o NIST tem documentos para quase todo tipo de tópico, eles têm o deles também. E o último que eu cito aqui é o que a gente, no TSE, escolheu como base, que é o OWASP-SAMM. E por que a gente fez essa escolha? O OWASP-SAMM ele é muito claro, ele é muito fácil, né? A definição dele é muito boa, então ele trata ali de 5 pilares principais de governança, onde define-se ali as políticas, por exemplo, educação, que é um tema super importante, né? Então a gente tem que ver se treina as equipes da gente para que elas escrevam software dessa forma segura, até porque quando você vai ver as emendas dos cursos que a gente tem em faculdade, por exemplo, eu acho que pouquíssimos hoje em dia tratam isso. Então a pessoa se forma, vai para o mercado e ela não tem o conhecimento de como se escreve software de forma segura. Isso é um conhecimento que hoje em dia se busca à parte em outros tipos de curso. Projeto, implementação, verificação, que é a parte de teste, sobre a qual eu vou ver se eu falo aqui um pouquinho depois, e operações. Então, trata sobre todo esse vamos botar esse ciclo de vida, né? E ele tem uma coisa muito boa ainda, que é o seguinte, ele traz um toolbox que ele te permite, logo de cara, fazer um assessment para ver como está o seu status atual. Então, você pega as suas práticas, né? Ele tem um formulário ali, uma série de itens, você preenche, e ele vai te dar aqui um status de como você está, quantas boas práticas que ele traz. Você tem o inserir, você vê quais são os seus pontos fortes e fracos, e a partir disso você pode definir uma estratégia de ataque a isso, né? De como quais são os tópicos que você mais precisa pedir para o seu time de software para que aquilo passe a ser escrito de uma forma segura. Então ele traz esses dados e a partir disso então você pode começar a definir o processo de software seguro dentro da sua casa. No TSE a gente fez isso, a gente tem a norma aqui que é a portaria 540 de 2021 e ao mesmo tempo no ano passado, em 2022, o grupo Sabian JE, que tem umas pessoas aqui que fazem parte dele, escreveram um modelo de norma também, para que, a partir disso daí, os TREs possam definir as suas normas próprias, né, considerando aí eventuais particularidades que cada um deles tenha. No caso da norma do TSE, quais são os temas que a gente trata? A arquitetura, que a gente define as linguagens, define se vai ter uso de GitLab, se vai ter uso de Jenkins, uma série de coisas assim. Os ambientes, né? Então aqui a gente define de forma bem clara, você tem que ter os ambientes de teste, de produção, separados entre si, coisas desse tipo. O projeto, onde a gente começa lá dizendo, né, quais são os requisitos que um projeto tem que ter em torno dos pilares ali de integridade, disponibilidade, etc., né? Os pilares principais. A codificação, ou seja, quais são os padrões que eu preciso ter para que eu efetivamente escreva código. Então, a gente tem uma seção na norma que fala sobre isso. Ambiente de implantação de software, esteira CI/CD, define essas coisas também. Identidades, definimos questões aqui como de que maneira a gente cria nossas contas e senhas, se tem uso de 2FA ou não, coisa desse tipo. Registro de log, que é uma coisa super importante.
né? Em caso de ataque, é importantíssimo você ter logs para que você saiba de onde veio, qual foi a forma de ataque, etc. O ciclo de vida e os inventários. É importantíssimo que você conheça o parque que você tem, os sistemas que você tem, quem é que usa, qual é o tipo de dado que ele trata, quando ele entra no ar, enquanto ele está em uso ainda, e quando ele deixa de ter uso, para que ele possa, então, sair do ar. Porque uma coisa antiga que esteja no ar ainda é uma fonte de brecha muito grande. Eu preciso correr aqui, mas já estou perto do fim, tá? Recomendações técnicas para a parte de código. Uma vez mais, assim, a gente não tem que partir do zero. O OWASP aqui, como outros também, mas esse aqui que eu trouxe, ele tem algumas séries de top 10, né, os principais riscos ali. Eu trouxe 3 aqui. O OWASP tem um documento que fala sobre os 10 maiores riscos de aplicações web, outro que fala sobre os 10 maiores riscos de APIs e outro que fala sobre os 10 maiores riscos sobre a esteira de CI/CD. É uma fonte muito rica, né? E a partir dali a gente pode fazer um assessment também do que está bem feito dentro de casa, o que não está e o que precisa ser mudado. A SGD também tem um conjunto de guias muito interessantes. Basicamente são aqueles mesmos temas ali, e eu trago aqui também alguns links aqui para que os nossos times possam usar como fonte. Então, eles têm um guia em português aqui já, né, que tem checklists super interessantes ali de quais são os requisitos que eu preciso observar para que eu construa aplicações web, APIs e aplicativos móveis. É muito interessante, e aqui eu vejo também um gancho aí para que a gente faça algo em conjunto também. Pegando o gancho do que foi dito ontem, né, a gente não precisa que o TSE, por exemplo, defina um checklist para si do que ele acha seguro em termos de código. Aí o TRE do Acre faz uma outra lista, o TRE de São Paulo faz uma outra. A gente pode fazer isso aqui de uma forma conjunta e criar guias como esse aqui para a JE como um todo. Depois de escrito o nosso código ali, eu tenho que testá-los, né? Então, a gente trouxe alguns tipos de teste aqui possíveis. Temos SAST, que é você checar se no código-fonte que você escreveu você usa práticas inseguras. Temos SCA, que é para que você cheque os componentes de terceiros que você insere dentro do seu código, para saber se ele tem falhas ou não. Temos os testes do tipo DAST, que você já vai testar a aplicação em uso. E, por fim, o YAST, que é um tipo de teste em que você pluga um sensor dentro do seu código ali, e conforme você faz o teste, ele vai gerando logs de como essa aplicação se comportou desse ponto de vista. Segurança. E aqui eu também chamo a atenção para as compras conjuntas que a gente tem feito, né? A gente fez uma série delas em 2022, 2023 agora o TRE de São Paulo está à frente de uma compra conjunta para esse tópico aqui. E a gente também fez agora, recentemente, deve estar para sair, uma ata de serviços nacionais de cibersegurança, em que um dos itens, um dos lotes, perdão, é um lote que fala sobre análise de segurança de aplicações. Então, dentro em breve, a gente vai ter uma ata e os TRS todos vão ter a chance de que façam contrato sobre essa ata para que rodem as análises da segurança de seus próprios softwares. E, por fim, esse aqui é o último slide. Uma outra coisa que eu trago aqui é o seguinte: é importantíssimo que a gente treine os nossos times. Então, a gente também tem um documento que traz uma relação de cursos para diversos grupos, né? E parte desses aí, uma das trilhas que a gente traz são cursos para desenvolvimento seguro. Eu trouxe 5 deles aqui que eu acho os principais. São 3 ali que falam sobre a essência da segurança para aplicações web, API e aplicações móveis. Temos um curso de Ethical Hacker, que para os times de software a gente acha isso importante também, porque se você sabe como você faz os ataques, fica mais fácil você construir as suas próprias defesas, né? E tem o último aqui, que é um curso talvez um pouco mais amplo, que vai passar aí todos os conhecimentos que você tem que ter sobre o ciclo de software seguro dentro da sua empresa, do seu órgão, né? Que é o CSSLP. É isso. Deixo aqui meus dados. E prometo que, de uma próxima vez, os slides vão estar mais interessantes, mais bonitos, mais cheios de figura.